Que a gente fecha a academia, no último dia de aula, eles ganham um gol de Natal com o nome da academia. Então está tudo ligado. Então, se eu for dar uma aula de natação temática ou tema até o Natal, o que eu faço? Já que a academia está rolando isso, eu vou dar aula referente ao Natal. Olha, nós vamos começar aqui a fazer uma flutuação, porque essa flutuação vai nos ajudar a chegar à verdadeira fábrica do Papai Noel. Quando é que eu vou chegar na fábrica do Papai Noel? No dia 18 de dezembro. Então eu estou linkando tudo dentro da minha academia. Né? Se o professor for safo, ele vai linkar essas coisas. Então lembre-se, pessoal, temática tem o quê? O próprio nome. Tema, personagens, locais, fantasias. Né? O mundo da fantasia. Beleza? Então terminamos toda a parte pedagógica e esses métodos ou estratégias, calma Grego, ainda tem o biomecânica, eles se relacionam, não é porque eu vou dar uma aula, por exemplo, de aproximações excessivas, que eu não utilizo erro e acerto, que eu não utilizo Gestalt, que eu não utilizo os fundamentos do Piaget, do Galarrot, do Thorndike. Pô, eu posso colocar tudo numa aula só, associar numa aula só. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Lembre-se dos exercícios que nós fizemos aqui na piscina. Sim. Se eu pedir, por exemplo, 3 exercícios de flutuação, vocês estão ligados? Não. Se eu pedir, então tem que ligar. Quer dizer, eu não estou lembrado da aula prática que vocês fizeram? Não, explicar, não tem nome o exercício. Vai falar, flutuei ventral, flutuei dorsal, não é botar dorsal, ventral, mas e aí, como é que você fez? Aí eu fiz flutuação com deslize, perfeito? O que é a flutuação com deslize? Eu dei impulso na parede, protegi a minha cabeça e flutuei. Aí eu não estava nadando ainda, então eu flutuei com o espaguete, que o professor me elogiou, Quais foram os exercícios que nós fizemos de respiração aqui na piscina? 5 respiradas. 5 respirações. O que mais que a gente fez? Ai, tô todo mundo doendo. Cantamos a música. Não cantamos a música do caranguejo, do coelhinho da Páscoa. Pô, botamos a cabeça dentro d'água. A galinha do vizinho. A foca foi mais recreativa. Agora, se colocar a foca e botar na cabeça dentro d'água, seria uma foca com a respiração. Beleza, né? Ou então golfinho com a respiração. Leopardo. Leão? Qual foi um exercício que nós fizemos onde houve uma ludicidade na aula? Ali de respiração, lembra? O monstro sagrado do pântano sinistro. Aí o pessoal imitava bicho, aí afundava a cabeça. Lembra-se do exercício de flutuação que a gente passou embaixo da perna do companheiro, que seria flutuar e ao mesmo tempo afundar, Então lembrar dos exercícios que a gente trabalhou aí, tudo bem? Bom, e a última parte da nossa revisão está diretamente ligada a uma questão da hidrodinâmica e biomecânica, perfeito? Então, para nós estudarmos a flutuabilidade, eu preciso saber o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes é que todo corpo imerso num fluido, ele recebe um empuxo. O que significa o empuxo? Uma força de baixo para cima. Tudo bem? E o princípio de Arquimedes, ele nos auxilia a entender o que? As densidades. Então a água possui uma densidade menor do que o corpo humano. E a água, ela tem que ser, a densidade da água é estudada através da composição química e que mais? Estão lembrados? Temperatura. Então se eu tenho uma água próxima de gelo, a densidade dessa água será menor. Se eu tenho uma água que evapora, essa densidade será menor. Por isso que o gelo flutua na própria água, porque é menos denso do que a água. E o vapor, que é uma água que está sendo condensada, quer dizer, a água quando condensa, ela também apresenta uma densidade menor. Então, Bruno, nós estamos falando da temperatura. E a água quanto à composição química. A água do mar é mais densa do que a água dos rios, represas, piscinas. Porque a quantidade de sais minerais
potássio, iodo, sódio é maior na água do mar do que na água doce. Tudo bem? Mesmo com água doce ou água salgada, né? Se a água apresenta uma densidade próxima da unidade 1, né? Essa água será sempre menos densa do que o corpo humano. Tudo bem? Então cairia na primeira regrinha, que a densidade do corpo humano ela é maior em princípio do que a densidade da água. Seja ela que for. Só que claro que na água salgada fica mais fácil de você flutuar. Tudo bem? Bom, a densidade do corpo humano ela tem N variáveis. As mais importantes, lembra? Massa de gordura. Quanto maior a massa de gordura, menos denso o indivíduo será. Quanto maior a massa muscular, mais densidade. Tudo bem? E quanto maior a massa óssea, maior a densidade. Então, no quesito corpóreo, relacionar, né, a densidade do corpo humano com a densidade da água. Então eu vou explicar a densidade do músculo, a densidade de ossos e densidade da gordura, com a densidade da água. Segunda explicação do corpo humano, a idade, lembra? Por que as crianças são menos densas do que os adultos? Isso, porque elas apresentam cartilagens que é menos densa do que a massa óssea formada, completa. Por isso que um senhorzinho lá de 70, 80 anos se assemelha a uma criança. Por quê? Pela osteoporose, degeneração do tecido ósseo. Então eles apresentam uma densidade menor do que um adulto. Né? Sexo, a mulher, pela forma, pela adiposidade, né? Ela apresenta ali menor massa muscular, ela apresenta uma densidade menor do que a densidade do homem, que apresenta uma massa de gordura menor, maior massa magra, então ele é mais denso por esses motivos. Né? Músculo, se eu relaxo meu músculo, eu diminuo a densidade do meu corpo. Se eu contraio a musculatura, eu aumento a densidade. Se eu relaxo a musculatura, eu mudo minha forma, né? Então dá para eu flutuar melhor. E quando eu contraio a musculatura, eu altero a forma também. E o último, o fator raça, que tem estudos que comprovam que o indivíduo que tem aí da raça negra, ele tem uma densidade maior devido ao quê? A massa óssea e massa muscular. Mas ainda não são fatos totalmente comprovados, porque é uma mistura nisso, grego. O cara pega um nadador que o pai é mulato e a mãe é branca, e o cara é mulato, aí já fala, porque o nadador tá vendo negro. Por exemplo, um dos nadadores aqui, que foi 5º lugar na Olimpíada de Atenas em 2004, que é o Rafael Mangabeira, do Rio de Janeiro. A mãe é mulata e o pai é branco. Né? Então eles confundem. Não, raça negra, que seria o indivíduo africano, da Etiópia, né? Do Quênia, aí sim. Então há indícios que ele tem uma densidade maior. Quando a densidade do corpo humano, ou do corpo imerso no fluido, for maior do que esse fluido, no caso a água não flutua. Quando a densidade for igual, flutua, só uma parte, não total. Quando a densidade for menor do corpo imerso do que a água, aí flutuabilidade total. Lembra-se que seria o copo de plástico flutuando total. O nosso corpo, ele é maior, o corpo humano, a densidade é maior. Só que com a presença de ar nos pulmões e músculos relaxados, eu consigo flutuar. Qual situação? A segunda. Né? Iguala. Não que o meu corpo fica fora d'água. Quantos por cento praticamente o corpo ele fica fora d'água de um nadador? 5 a 10% fora d'água. O restante ele estará submerso.